Esse é o terceiro dia que a gente está conversando um pouquinho sobre saúde mental e depressão. Eu sou o pastor Ricardo Nogaroto e estou compartilhando com vocês um pouquinho de algumas reflexões, de algumas vivências, alguns insights que o Ministério Pastoral nessa última quase uma década completa tem me trazido e eu tenho aconselhado e atendido muita gente, muita gente. E às vezes a gente tem alguns insights interessantes e a gente não documenta isso. Eu não sou um youtuber, minha proposta aqui é apenas compartilhar com você um pouquinho de algumas reflexões que Deus tem colocado no meu coração. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre a realidade de que depressão é uma possibilidade para todo mundo. Uma possibilidade para cristãos e não cristãos, uma possibilidade para quem serve a Deus, e a gente viu em Davi um personagem assim que sofreu muito, mas que foi atendido e foi acolhido por Deus, né? E hoje eu queria falar sobre um outro personagem que eu acredito que é a mesma, vai na mesma linha, que é o Jó, né? Você conhece bem essa história? Não sei se você sabia, né? Inclusive, o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Ele foi escrito por Moisés, na época em que Moisés estava no deserto, né? Antes de libertar o povo de Israel. Provavelmente ele ficou sabendo da história de Jó e resolveu escrever um livro a respeito, né? E no livro de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, né? Que narra a história desse homem extraordinário, a gente se depara com algumas realidades muito tensas assim para a vida, né? A Bíblia diz que havia um homem chamado Jó, Jó capítulo 1, verso 1, que vivia na terra de Uz. Ele era homem íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos e, na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Nós consideramos que um homem feliz de verdade é aquele que não sente falta de nada, né? E se a gente for pensar, o Jó é um homem muito feliz, ele não sente falta de nada. Família, recursos e espiritualidade. É uma pessoa que tem trabalho, é uma pessoa que tem gente que trabalha para ele, parecia que a vida dele estava toda certa. É um homem definitivamente feliz e eu gostaria muito que quando me descrevessem com as mesmas características de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa é uma descrição importante, porque tudo que vai vir a partir de agora dentro do livro nasce ou cresce em cima de uma plataforma importante. É possível que um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal sofra e padeça tudo o que Jó sofreu e padeceu ao longo de todo o livro. Então, toda a construção que nos é dada através da história de Jó, ela é importante porque ela começa nos dizendo que Jó não era um homem mau. Pelo contrário, era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Só que as coisas começam a desandar. Um certo dia, chega um mensageiro e diz assim: Jó, os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto delas. De repente, os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Chega um outro mensageiro, enquanto o primeiro ainda estava falando, diz assim: olha, fogo caiu do céu, talvez um raio, né, muito forte, queimou as ovelhas e os servos, destruiu todos eles, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. O terceiro mensageiro, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram os servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. E aí veio um quarto mensageiro. Seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra os 4 cantos da casa, ela caiu sobre os jovens, e eles morreram, e só eu consegui escapar para poder trazer a notícia. Então, um dia bem terrível, né? E como se não bastasse tudo isso, você perder todas as suas riquezas, você perder todo o seu patrimônio, perder a vida de pessoas com quem você trabalha, né? Porque os servos de Jó eram pessoas com quem ele trabalhava uma vida toda.
Como se não bastasse perder tudo isso, ainda ele tinha que ouvir que os seus filhos haviam morrido, fazendo uma coisa boa, estando juntos na casa de uns dos outros, celebrando a vida. E aí, para piorar tudo, Satanás, não satisfeito, foi e feriu Jó com uma série de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aí nós encontramos Jó sentado num cantinho, com um caco de barro, coçando as feridas, raspando as feridas com um caco de barro. E é isso, e tudo isso dentro de um dia só, tá? Dentro de um dia só. Não é de se surpreender, obviamente, que o Jó, de uma hora para outra, entrou no pior momento da vida dele e começou a viver um sofrimento emocional gigantesco. A isso nós chamamos de depressão, sofrimento emocional que se tornou persistente, que se tornou vigente na vida dele por mais tempo do que ele gostaria, obviamente. E é no meio desse desespero, desse sofrimento emocional, que Jó começa a exclamar a Deus, o que está lá em Jó capítulo 10, Jó capítulo 10, verso 4 e 5, diz assim, ó, é, ele diz a Deus assim: Acaso, Senhor, são os seus olhos como os nossos? Vê as coisas como um ser humano qualquer? Tua vida é tão breve quanto a nossa. Vives tão pouco como o ser humano que precisas, sem demora, investigar a minha culpa e procurar o meu pecado. Veja, no final das contas, a pergunta que fica na cabeça de Jó é: Senhor, no final das contas, o Senhor sabe o que é ser um ser humano? Ou o Senhor fica sentado aí no seu alto e sublime trono, vivenciando do bom e do melhor, tudo que há do bom e do melhor, mas o Senhor sabe o que é ser ser humano, o Senhor sabe o que é padecer o que ser humano padece, o Senhor sabe o que é sofrer o que ser humano sofre, o Senhor entende o que é ser ser humano? E essa é uma boa pergunta. Será que Deus entende a gente? Porque a gente fala de um Deus amoroso, um Deus que se importa, um Deus que se interessa. E a pergunta é: será que Deus entende a gente? Será que Deus compreende quais são as nossas lutas, quais são os nossos sofrimentos? Será que Ele compreende quais são as nossas necessidades? Será que Ele nos entende de verdade? Será que Ele compreende a nossa dor? Será que Ele sabe o que sai do olho de um ser humano no momento de tristeza? Será que Deus tem olho de carne, como Jó pergunta, né? E a resposta de Deus a Jó, ela é maravilhosa. Ela é uma resposta diferente. No livro, Deus vai e fala assim: Jó, olha para o céu, olha as constelações. E Deus começa a mostrar as constelações para Jó. Depois Deus começa a mostrar algumas coisas na terra para Jó, e talvez a mais engraçada é que Deus manda Jó olhar para o hipopótamo. Olha o hipopótamo, Jó. E as perguntas de Deus são sempre: você pode fazer isso, Jó? Você pode criar aquilo? Você pode. E Deus não responde as perguntas que Jó faz. Deus só mostra o poder dele. Deus só mostra o tamanho dele. Deus só mostra a magnitude dele. E isso vai dando um certo nervosismo para a gente dentro do livro, porque a gente vai tentando compreender o porquê que Deus está reagindo assim às perguntas de Jó, que são perguntas legítimas, diga-se de passagem, né? E a primeira coisa que precisa ficar claro é que um Deus que se importa em dar respostas para seres humanos pecadores e deprimidos demonstra que ele não tem algo contrário ao fato de que nós estamos doentes, não tem algo contrário a nós. Deixa eu me explicar melhor. Não é que Deus não tem algo contrário à doença, Deus não tem algo contrário a nós, seres humanos. Ele entende que a doença chega e, eventualmente, a doença será depressão, será um transtorno mental. E Deus não nos trata com indiferença. Ele não chega e fala assim: olha, é frescura, é falta de fé, é falta de oração. Pelo contrário, ele resolve explicar do jeitinho dele, mas ele resolve explicar. Ele resolve estar presente, ele resolve dar soluções. É assim que Deus trabalha. Bem, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, que envolve as respostas de Deus, mas por hoje, eu vou falar sobre isso amanhã, mas por hoje eu quero deixar uma reflexão importante para você. Veja,
A pergunta de Jó ela é maravilhosa. Será que Deus tem olhos de carne? Será que Deus entende o que um ser humano vive? Será que Deus compreende a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia? A resposta é sim. Deus entende, Deus compreende, Deus sabe o que, que nós vivenciamos. E Ele sabe tanto isso, sabe tanto, 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 que por volta de 2000 anos depois de Jó, melhor, 1500 anos depois de Jó, Deus vem a esse mundo e morre, mas antes de morrer ele vive, ele chora. A gente encontra lá em João 11 Jesus chorando por Lázaro. Ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é luto, ele sabe o que é perder pessoas amadas, ele sabe o que é sofrer como um ser humano, ele sabe o que é viver sabendo que seus dias são finitos e estão se acabando, ele sabe o que é ser um mortal, no sentido de ter mortalidade se aproximando, né? Nesse sentido, é claro. Ele sabe o que é isso, porque ele veio como ser humano, a pessoa de Jesus Cristo. E aí, gente, e aí, amigo, isso significa que quando a gente ora a Deus, a gente tem um Deus que sabe o que nós estamos sentindo. Ele nos entende, ele nos compreende. Quando nós buscamos a face do nosso Senhor, nós encontramos um Deus que nos entende, que nos compreende. E isso faz toda a diferença. A gente precisa logo começar a confiar mais de que Deus sabe o que nós vivenciamos, o que nós padecemos. A resposta para a pergunta de Jó chegou há 2000 anos atrás em relação a nós. Senhor, acaso tem olhos de carne? Acaso o Senhor vê como um ser humano vê? Acaso o Senhor sabe o que é viver com os dias contados, sabendo que a morte se aproxima? E a resposta é sim, Jó, eu sei. Eu sei o que é viver a depressão, eu sei o que é viver o luto, eu sei o que é viver o sofrimento, o que é viver a perda, eu sei tudo isso, porque eu vivi tudo isso por você. Amanhã a gente continua essa conversa. Eu queria falar um pouquinho mais sobre Jó para você, tá bom? Até lá, fica com Deus, fica bem, fica seguro e até a próxima.